Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui estudamos geografia e história de um jeito prático e objetivo. Esse é o sexto vídeo de resumo da obra A Urbanização Brasileira, do inigualável Milton Santos. Mas antes de continuar, peço para você que curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A complexa organização territorial e urbana do Brasil guarda profundas diferenças entre suas regiões. Em 1980, é a região Sudeste a mais urbanizada, com um índice de 82,79%. A menos urbanizada é a região Nordeste, com 50,44% de urbanos, quando a taxa de urbanização no Brasil era de 76,57%. As disparidades regionais no que diz respeito à urbanização são muito antigas. Contudo, com o aumento da população urbana desde a década de 1940, essa desigualdade entre as regiões se ampliou ainda mais. O Sudeste foi quem experimentou os maiores avanços, com 39% de urbanização em 1940, já acima do conjunto do país, ainda em 32,2%. A região saltou para 48% em 1950, enquanto o Brasil como um todo avançou apenas 4%. Apesar do destaque do Sudeste, a urbanização avançou em todas as regiões. A partir dos anos 1970, é o Centro-Oeste quem cresce mais rápido. Em 1980, a região já possuía taxa de 78%, enquanto o Brasil ainda estava em 55,9% de urbanização. O Norte e o Centro-Oeste, aliás, foram as regiões com mais acelerado ritmo de crescimento da população urbana entre os anos 1960 e 1980. Elevando sua taxa acima da região sul. Já o Nordeste e o Sudeste tiveram no mesmo período crescimento abaixo do restante. Milton Santos, entretanto, alerta que, abre aspas, enquanto o território não é unificado pelos transportes, pelas comunicações e pelo mercado, e a urbanização não se torna um fenômeno generalizado sobre o espaço nacional, a simples comparação de seus índices entre diferentes regiões e cidades pode levar a equívocos de interpretação. Fecha aspas. Para reforçar esse risco de equívoco, o autor traz alguns exemplos. O primeiro deles é a Amazônia, historicamente de baixa densidade econômica e demográfica, mas com pontos de urbanização importantes que atuavam como sedes do poder político-administrativo regional. O segundo exemplo é o Sul e o Sudeste, cujo maior desenvolvimento da rede urbana e a interação entre as cidades intensificaram o processo de divisão do trabalho e integrou essas regiões na divisão internacional do trabalho. Por fim, Santos fala do Norte, cuja densidade urbana se amplia a partir dos anos 1960, intensificando o intercâmbio desta com as demais regiões. Além dos avanços quantitativos, o autor fala das transformações qualitativas processadas na década de 1960. Entre eles, podemos citar o processo de modernização do território e implementação da divisão do trabalho. Esta se deu de forma diferente em cada região e foi influenciada pelo desenvolvimento histórico de cada espaço. É por isso que Milton Santos reforça que, abre aspas, o simples exame dos números da urbanização nas diversas regiões pode dar a impressão de uma evolução contraditória. Não se trata disso. A partir do momento em que o território brasileiro se torna efetivamente integrado e constitui-se como um mercado único, o que à primeira vista aparece como evolução divergente é, na verdade, um movimento convergente. Fecha aspas. Essa desigualdade regional é fruto de uma divisão territorial do trabalho em escala nacional, que estabeleceu uma lógica comum aos subespaços do país.
Cada fração do território foi privilegiada de forma diferente, considerando a evolução de cada lugar associada a heranças do período passado. É por isso que precisamos compreender melhor o passado da formação do território brasileiro para que possamos entender essas diferenças nos índices de urbanização e nas estruturas locais de cada região. O Norte e o Centro-Oeste tiveram a modernização implementada praticamente sobre o vazio demográfico. Como uma folha em branco, essas regiões não apresentaram obstáculos, resultando em maior receptividade à urbanização e às invenções impostas ao território. Isso também permitiu a instalação de uma estrutura completamente nova a serviço da economia global e moderna, favorecendo uma urbanização mais veloz. O Nordeste, ao contrário, já possuía uma estrutura fundiária e econômica consolidadas, além de um fortíssimo poder local. Essa contradição fez com que a região mantivesse a pobreza e a desigualdade, além de impedir uma urbanização agressiva, estando assim resistente às inovações estruturais. O Sudeste, por sua vez, se adaptou progressivamente aos interesses do grande capital e se colocou como polo de atração e recepção de cada nova modernidade imposta. Essa região está sempre abandonando o passado e se reconstruindo, tornando a divisão do trabalho cada vez mais acentuada, trazendo uma maior tendência à urbanização, também impulsionada pela imigração e pelas demandas do consumo industrial. Por fim, a região sul se caracteriza pela diversidade. Nela existem povoamentos antigos e de antiga mecanização, ao lado de áreas de incorporação tardia ao meio técnico. Contudo, para compreender essa desigualdade regional que se manifesta no território brasileiro, é necessário olhar além das grandes regiões. Os diversos espaços do país apresentam evoluções particulares que só podem ser captadas se olharmos mais de perto. Amazônia e Mato Grosso do Sul são grandes exemplos dessa necessidade. Enquanto o primeiro se caracteriza por uma colonização descontinuada, com mobilização de menos capitais e presença de mais trabalho, o segundo possui maior densidade de ocupação com maior concentração de capital e de técnica. Segundo Santos, abre aspas, o que há de comum nesses subespaços é o aparecimento de um processo vigoroso de urbanização paralelamente a novas vagas de povoamento. E nisso essas áreas se distinguem do restante do país, onde em relação ao povoamento e à urbanização do território não apenas pontual, verifica-se com atraso. Fecha aspas. Muito bem, finalizamos aqui o resumo deste capítulo. Espero que ele te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar a informação e se inscrever aqui no canal. Se possível, seja membro e nos ajude a ficar mais fortes. Um abraço e até a próxima.